E a notícia hoje em Brasília é esta: a Ordem dos Advogados do Brasil pediu a renúncia do senador Demóstenes Torres. Gravações da Polícia Federal indicam que o senador atuava em órgãos públicos para defender interesses do bicheiro Carlos Cachoeira, que está preso, inclusive. A direção do Democratas espera que o senador deixe o partido, só que Demóstenes está dizendo que fica, Zileide Silva, é isso? Vai ficar. É isso mesmo, viu, Chico? Depois de uma reunião com o advogado dele, o senador Demóstenes Torres mandou avisar que fica, que não pensa em renunciar ao mandato. Mas a pressão sobre ele aumentou muito. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, pediu a renúncia dele. E parlamentares do Democratas querem se reunir hoje com Demóstenes Torres para discutir sua desfiliação do partido. Fechado em casa, o senador Demóstenes Torres passou o fim de semana em reuniões com assessores e advogados e mandou avisar. Absolutamente não pensa em renunciar. O caso juridicamente é simples. Esse inquérito não tem como prosseguir. Mas deveria, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil. Os diálogos que foram revelados são estarrecedores. O mandato sendo utilizado para servir ao jogo, o mandato sendo utilizado para servir a negociatas. Isso não se compatibiliza com a dignidade do cargo que ele estava ocupando. O Jornal Nacional mostrou com exclusividade gravações feitas pela Polícia Federal com autorização da Justiça, em que Cachoeira fala de pagamentos que deveriam ser feitos a Demóstenes. Em um dos trechos, Cachoeira pergunta ao sócio Cláudio Abreu o que eu retive e ouve como resposta 1 milhão do Demóstenes. Em outro trecho da gravação, Cachoeira conversa com o contador dele, Giovanni Pereira da Silva, que está foragido. Cachoeira pergunta por telefone: que história é essa aí de 1 milhão que estou segurando? Giovanni diz: é aquele 1 que você falou com ele e nós estamos segurando, é. Cachoeira responde: mas esse 1 é do Demóstenes, uai. Reportagem do jornal O Globo, de quinta-feira, mostra que no dia 22 de abril de 2009, Carlinhos Cachoeira pede que o senador faça um levantamento sobre um projeto de lei que trata da criminalização de jogos e legalização das loterias estaduais. 2 dias depois, Cachoeira recebe o retorno do senador. Ô, doutor. Fala, professor. Eu peguei o texto ontem da lei para analisar. É aquela que transforma a contravenção em crime. Que importância tem a aprovação disso? É bom demais, mas aí também regulamenta as estaduais aí. Regulamenta não. Lá, vou mandar o texto para você. Está aprovado lá o seguinte: transforma em crime qualquer jogo que não tenha autorização. Qualquer jogo que não tenha autorização. Então, inclusive, te pega. Né? Não, mas essa aí é boa também. É bom fazer isso. Não pega ninguém, não. Pode mandar brasa aí. Nesta segunda-feira, a cúpula do Democratas espera que o senador Demóstenes Torres peça a desfiliação do partido. O gesto evitaria um processo de expulsão e poderia reduzir o desgaste, considerado incômodo demais pelos políticos do DEM. A investigação envolve também parlamentares de outros partidos que foram citados em gravações telefônicas. O deputado federal Stepan Essessian pediu licença temporária do PPS. Teria recebido R$ 179 mil de Cachoeira, de quem afirma ser amigo há mais de 15 anos. Segundo ele, 160 mil se referem a um empréstimo devolvido em 2 dias ao bicheiro. 19 mil foram usados para pagar um camarote no Carnaval do Rio, a pedido de Cachoeira. 2 deputados federais goianos também foram flagrados nas escutas. Carlos Lereia, do PSDB, cobra de Vladimir Garcês, um dos principais operadores de Cachoeira, o pagamento por um serviço prestado. Ele só vai se manifestar depois que tiver acesso ao inquérito. O deputado Sandy Júnior, do PP, fala sobre uma concorrência pública e o recebimento de cheques, cujos valores seriam divididos com Cachoeira. Sandy Júnior disse que seriam o pagamento da rescisão do contrato dele com uma rádio e que Cachoeira estava brincando quando cobrou a parte dele. O PSOL vai pedir a abertura de investigação na Corregedoria da Câmara contra os 2 deputados. E no sábado à noite, policiais federais apreenderam em chácaras na cidade de Valparaíso, em Goiás,
67 máquinas caça-níqueis. A polícia procurava ramificações do esquema de jogos ilegais, que seria comandado por Carlinhos Cachoeira, que está preso há mais de um mês. Neste local, há fortes indícios de que a organização ainda continua explorando as máquinas e que os repasses dos lucros dessa exploração ainda possam estar sendo repassado aos outros sócios da organização. Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado do senador Demóstenes Torres, não quer que ele dê declarações até ter acesso a todo o inquérito. O senador está seguindo a orientação. Alexandre, o advogado insiste que, do ponto de vista legal, está seguro da vitória. Mas a grande dúvida agora é o destino político de Demóstenes Torres. Pois é, uma coisa é um tribunal não aceitar as provas ou aceitar, outra coisa é a opinião pública e o DEM ouvirem as gravações e já fazerem o julgamento, né? Até parece o clássico, o médico e o monstro. Numa só pessoa, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É um caso de dupla personalidade. O Demóstenes a serviço da ética no Senado e o Demóstenes a serviço de um contraventor. Em 2007, o acusador severo de Renan Calheiros era Demóstenes. Na semana passada, ele foi pedir ajuda ao senador Calheiros, que lhe prometeu solidariedade. Chegou a dizer, você vai saber o que é amigo. Se não se desligar do DEM, o partido deve expulsá-lo. Aqui no Brasil, perder legenda não é perder o mandato. Mas ainda que renuncie ao mandato, como está falando a OAB, não se livra de ficar inelegível por 8 anos após a data em que terminar o mandato de senador. Os outros parlamentares que aparecem envolvidos com Carlinhos Cachoeira estão calados. E se houver outros que trocaram favores com o contraventor e que ainda não apareceram, esses estão mais calados ainda. Zileide. Renata. Bom, vamos falar de esporte, de futebol agora? Um marejado nisso aqui, né?